Na Faculdade de Direito da UFMG, uma turma de estudantes produziu o livro Existências Crônicas. A obra homenageia o pensador quilombola que participou em 2020 do Festival de Inverno da Universidade, Nego Bispo. Ele foi uma referência essencial para a gente repensar alguns olhares em relação à perspectiva racial, à perspectiva brasileira dentro do direito. Minha pesquisa ela é voltada para esse diálogo entre direito internacional e questão racial, então é muito difícil dentro do departamento de direito, conseguir encontrar matérias, disciplinas que estejam em conformidade com esse recorte racial, com esse olhar para a questão da raça. Então, quando eu vi a matéria, que é intitulada Racialização de Existências, do professor André, eu vi que era uma oportunidade de ter contato com algumas bibliografias que eu já teria por conta da minha pesquisa e outras também que eu conheci ao longo da própria disciplina, e para também colaborar para esse olhar da perspectiva de raça para o trabalho que eu desenvolvo dentro do âmbito do direito internacional. No Brasil, as referências foi Antônio Bispo, que inclusive faleceu no último dia 3 de dezembro, completou um ano de falecimento do Antônio Bispo, e outros como Sueli Carneiro, Abidia Nascimento e Beatriz Nascimento. Ashley Bembe também foi uma referência. Muitos ficam surpresos por eu ser engenheiro químico, formado na área da engenharia, e decidi escolher fazer uma disciplina nessas características. Só que a minha pesquisa com população em situação de rua vai se desenvolver com a população em situação de rua, Então, as metodologias são participativas, são junto, visualizar onde eles têm acesso à água, a esgotamento, banheiros públicos. Então, a disciplina me fez perceber que a população em situação de rua, a questão racial, não é apenas um recorte, mas diz respeito a toda a história brasileira, mundial de preconceito, a própria história da abolição, que não foi uma abolição, Esses negros foram para as favelas e hoje se encontram, em grande maioria, nas ruas, e passam necessidade. Nas nossas crônicas no livro, a gente inicia colocando uma epígrafe e uma passagem desses autores que na disciplina marcaram nossa formação, nosso conhecimento. A Sueli Carneiro é uma das minhas referências da dissertação que eu tenho produzido, E aí eu escolhi ela para estar na epígrafe da minha crônica, que é intitulada Várias Doses de Consciência. E aí nesse epílogo, nesse trechinho que eu peguei de um dos livros dela, que é o Dispositivo de Racialidade, ela fala o seguinte: o desprezo pela vida intelectual reflete a internalização da ideia de estar fora de lugar. É como assumir a atitude da raposa diante das uvas que estão fora do seu alcance e com desdém declarar: elas estão verdes. Justamente para aplacar o sentimento de inadequação, de não pertencimento ao espaço ao qual o nosso acesso é viabilizado quase exclusivamente para sermos objetos de pesquisa. E na minha crônica eu falo um pouco sobre essa tomada de consciência, essa experiência minha de vida, dentro da academia, desde de escola básica até este momento atual, E eu vou ler alguns trechos que eu acho que conseguem demonstrar de forma geral o objetivo da crônica. Representatividade é uma palavra muito linda. Ser a única mulher preta em um espaço não é tão lindo assim. É doído, é peso demais para uma menina que nem entendeu quem é ainda. É inexplicável para meus colegas brancos, porque mesmo aqueles que tentam com afinco nunca entenderam ou entenderiam aquilo que me consumia. Temos que batalhar 10 vezes para o mínimo, e a vida requer da gente sempre mais. Agarrar-se aos seus pares é uma questão de sobrevivência nesses lugares. As doses de consciência se tornaram menos doloridas. A minha crônica se chama Uma Indisciplina, Nosso Oásis das Existências. O Indisciplina, o IN, faz recordar que essa disciplina foi uma disciplina emergente, uma disciplina importante e revolucionária até, diante dos espaços áridos do espaço acadêmico,
o jovem pesquisador indo em busca do seu destino. E é sobre isso também. Todavia, no percurso, ainda no carro, lembro-me de ter um deslocamento de olhar. Pela janela lateral, observava vidas no sinal e nas calçadas. Observações que já me eram sensíveis, mas que expandiram e se tornaram mais constantes. Muita coisa nova na disciplina, seja teórica, seja metodológica, sentipensantes, decoloniais e de insurgência. Era a prática muito real e próxima, ao sempre reconhecermos, por exemplo, a importância daquela raridade formada, uma sala de maioria acadêmica preta. E aí eu finalizo oferecendo ao professor André Dias, que, aos nossos olhos, foi um especialista na arte de educar. Da disciplina, né, a gente discutiu muito sobre essa questão dos estereótipos voltados para os homens negros, voltados para as mulheres negras. E quando eu fui apresentar, eu trouxe algumas obras do meu pai para a aula, né? Eu dispus na época alguns dos quadros dele, que são autorretratos dele como homem preto. Então, eu acho que eu queria fazer uma proposta mais ilustrativa e até imersiva dessas formas que a gente tem de se auto-identificar. Porque há essa dificuldade dessa conexão, né, com a nossa própria identidade negra. Quando eu comecei a pintura de autorretrato, não era com a intenção de identificar a pessoa preta. A intenção era me identificar eu mesmo. Acho que foi depois de participar com o pessoal da citação do livro e as conversas que a minha filha, a Larissa, fala comigo, eu fico observando, né? Então isso fez me interessar por esse assunto. Eu entendo que a pessoa negra ela tem que passar a ocupar mais os espaços, né? Que eu acho que é muito... Depois, quando você passa, igual eu passei a estudar, que você nota que se passa muito pouco ainda. O negro precisa de ocupar mais esse espaço, em geral. Não só como na pintura, né? Como ter na própria academia, né? Tem um professor, que você não vê muito professor negro. Então não é só aluno, é professor, é funcionário, é em geral. Eu acredito que isso tudo seja interessante.